Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Damian do canal Damian Tempest e hoje a gente vai vir para mais um vídeo de perguntas e respostas com vocês. E eu estou testando um formato um pouco diferente, como vocês podem ver. Não estou mostrando o meu, rostinho para vocês, estou aí com uma gameplayzinha de fundo. Ao final do vídeo, eu vou perguntar para vocês qual vocês preferem que eu me mostre e coloque as perguntas ou que eu jogue e coloque as perguntas. O que fica melhor para vocês, para assistir, o que você acha que vai ser mais interativo e etc. Sem muito mais enrolações, vamos para a primeira pergunta do vídeo. Primeira pergunta aqui do Tsuksan. Como você acha que Saori e seus cavaleiros vão voltar ao presente, sendo que o prazo estipulado de 3 dias já se esgotou? Então, meu amigo, essa é a questão. O prazo ainda não se esgotou. Parece que sim, mas não. Por que eu estou falando isso? No capítulo 109, quando a gente olha para quando o Ikki dá o golpe no Asclépio e a gente tem aquela cena do relógio de fogo se quebrando, etc. Quando a gente olha a ampulheta, a gente vê que está nos últimos grãozinhos, estão terminando de cair, mas não necessariamente o tempo já se esgotou. Até porque se o tempo dos 3 dias, né, já tivesse se esgotado, o que aconteceria é que o Seiya já estaria morto. Então a missão deles já não faria mais sentido, entende? Então, eles ainda estão no prazo. Falta muito pouco, muito pouco. Eles devem estar nos últimos minutos. Falta muito pouco para acabar. Mas eles ainda têm tempo. Então, para eles voltarem em si, das duas uma. Ou eles vão derrotar o Asclep e o Cronos vai fazer eles voltarem. Ou algum deus vai interferir, como eu já teorizei, de às vezes Apolo, o próprio Zeus. Eles vão ser retirados de lá e levados para o presente deles, né? Pergunta agora do Arthur. Acha que na próxima saga os protagonistas serão de patente dourada? Cara, eu quero crer que sim. Eu espero que sim, na verdade, né? As armaduras elas estão quebradas, a gente não teve evolução de armadura, porque o próprio Shon diz que aquela é a versão final das armaduras lá na saga de Hades. Eles não têm pra onde evoluir com essas armaduras, e eu acho que ainda precisa desse sinal de que eles vão evoluir. Eu acho que eles já bateram num teto quando a gente vai para as armaduras divinas. Só se o Kurumada criar, por exemplo, a Armadura Divina V2. Mas eu acho que não seria convincente ao público. Então, na minha opinião, o que seria interessante ele fazer é ou ele criar uma nova versão para as armaduras e quebrar o que ele fez com o Shon, dizendo o Shon talvez não conhecesse tudo, etc. Ou ele usar as armaduras de ouro e colocarmos as armaduras de ouro divinas para os protagonistas. Seria duplamente bom. Bom para a história, que teria esses cavaleiros já como patente dourada, mostrando esse grau de evolução deles. E bom para Bandai, que tá por trás de um monte de coisa e ia querer vender boneco pra cacete. Então, ia ser bom para todo mundo, né? E ele faz mais uma pergunta. Se o Saga seria torcedor do Fluminense, quem seriam os dourados dos outros 3 times do Rio? Cara, que pergunta boa. O Doco seria Botafogo. Deixa eu ver. O Aioria seria o Vasco. E o Aldebaran Flamengo. Qual edição do anime clássico você menos gosta? Acho que o Cavaleiro de Cristal, porque ele estraga bastante da relação do Camus com Yoga. Você mudaria algo na saga Poseidon? Cara, mudaria bastante coisa na verdade. Eu tenho pra mim que o maior problema da saga Poseidon não é a escrita dela em si. É ela servir como um arco de transição para a saga de Hades. Por que eu digo isso? Quando a gente olha para a saga Santuário, ela é muito bem construída, muito. Desde o início a gente tem o Seiya treinando, o grande mestre entregando a armadura e falando, olha, se você usar por motivos pessoais, os cavaleiros vão vir atrás de você. A gente tem os cavaleiros de prata, os cavaleiros de ouro são apresentados previamente, antes da Batalha das 12 Casas, antes da adição daquele especial onde o Shaka aparece, que acabou virando parte do mangá. O Ayori aparece para mostrar o poder dos Cavaleiros de Ouro. Então a gente tem noção de que eles são inimigos muito poderosos, que eles não são qualquer coisa. Então o senso de perigo é muito maior, sabe? Tudo é muito mais interessante porque o Saga, enquanto vilão, também é mais interessante. O Julian Solo, na minha opinião, não é de longe tão interessante e o Poseidon muito menos. O Poseidon ele tem coisas legais, né? O fato dele querer reconstruir a humanidade, tem uma coisa dele não ser odioso à humanidade em si, mas como a humanidade é. Isso é interessante, mas ainda é pouco perto
construção que o Saga teve, porque ele teve muito mais capítulos pra ele. É até injusto comparar. Então eu mudaria isso. Eu faria a saga de Poseidon ser maior, né? Mostrar mais coisas. Acho que esse seria o essencial, na minha opinião. Pergunta do Mistinho Akita. Você acha que os anjos vão ser o exército de Zeus ou dos deuses em geral do prólogo dos deuses em geral? No prólogo do céu me pareceu que os anjos eram servos dos deuses, mas em ND o exército da Artemis era satélites. Então me parece que cada deus tem seu próprio exército. O que você acha sobre isso? Então, eu acho que os anjos vão ser o exército de um deus ou outro, talvez do próprio Zeus, né? No próprio prólogo do céu, assim, na minha opinião, fica um pouco ambíguo se é da Artemis ou se é dos outros deuses também. Eu acho que cada deus vai ter seu próprio exército. Acho que o Kurumada vai mudar isso para poder expandir um pouco mais o universo. Mas os anjos ainda vão ter uma categoria específica para eles dentro de algum deus, sim. Acho que o Kurumada vai reaproveitar isso. E aí, outra pergunta aqui do Mishin Okita. Na saga de Hades é falado que existem 108 espectros, mas acho que não apareceram todos. Você sabe quantos deles apareceram? Se não me engano, algumas prisões do submundo não apareceram. Será que deve ter alguns espectros de Estelo Celeste que estavam nessas prisões que não apareceram? Então, com certeza, vários espectros não apareceram, né? Tanto que a gente vê o final da saga, quando o Ikki finaliza aqueles espectros, depois de conversar com a Pandora e ele pega o rosário e vê que 108 contas se apagaram. Muitos espectros a gente não viu. Tinham vários guardiões de prisão, né? Acho que os últimos que a gente chega a ver, guardião de prisão nomeado, foi o Rock e o Golem, que eram guardiões da terceira prisão, se eu não estou enganado. Derrotados por Shiryu e Yoga. Se bem que teve o Flash de Lycaon também, né? Que é o guardião, acho que da quarta prisão. Acho que é isso. E então tivemos vários espectros que não apareceram, muitos apareceram e não foram nomeados. No próprio santuário, vários apareceram e não foram nomeados. Aqui no inferno não foi diferente. Então, sim, muitos espectros ficaram de fora, né? Infelizmente. Pergunta agora do Vi. Em uma realidade em que quer não interferisse em Gêmeos, Xion ainda escolheria a Iorus no lugar de Saga como mestre do santuário? Pergunta interessante. Eu tenho pra mim que se o Saga não tivesse Lemurra dentro dele, ele seria realmente o grande mestre do santuário. Por uma questão muito simples. O Saga em si, ele era uma pessoa muito boa, muito amável, muito gentil, muito adorada. Ele parecia ser colocado o tempo todo, a parte boa dele parecia ser colocado o tempo todo, realmente num patamar não de força. Lembre-se que o mangá não cita força nesse aspecto, mas num patamar muito divino, uma pessoa muito boa, né? E a história do Saga é de fato essa pessoa muito boa sendo corrompida por essa coisa muito ruim. São extremos opostos. Então eu tenho pra mim que sim, o Saga seria escolhido como um grande mestre, apesar de que o Aiorus não deve em nada, tá? O Aiorus chega a dizer que ele perde pro Saga no episódio 0 e tal. O Saga nega, não por necessariamente isso ser verdade, mas porque ele estava envergonhado por saber que tinha algo dentro dele. Mas o Aiorus não deve em nada pro Saga. Nada, nada, nada. Sim. Na minha opinião, inclusive, os dois são muito empatados. Tanto em força quanto bondade, carisma, etc. Vamos mudar um pouco a pergunta. Quem venceria uma batalha entre Asmita e Aspro, Shijima e Caim, Fudou e Íntegra, Shun e Kanon, Renji e Sojiro? Cara, entre Asmita e Aspros, querendo ou não, é difícil ver Cavaleiros de Virgem perdendo, na minha opinião, assim, sendo sincero agora, sem fora do meme, né? Porque eles têm o Tesouro do Céu, ele é uma coisa estúpida de tão forte. Você, para quebrar o Tesouro do Céu, como para quebrar qualquer golpe, você tem que ter um cosmo superior. E os Cavaleiros de Virgem têm muito cosmo e acumulam muito cosmo. Todos eles. Então esse acúmulo de cosmo torna eles muito difíceis de serem parados. Então eu tenho pra mim que se lutassem numa luta franca, a maioria dos Cavaleiros de Virgem venceria os Cavaleiros de Gêmeos. Por conta do Tesouro do Céu. O Tesouro do Céu torna isso muito, muito desigual na minha visão. No entanto, como eu já falei diversas vezes, uma batalha entre cavaleiros não é esse mundo ideal em que eles vão sentar, vão lutar, vão pro torneio, etc. Batalha entre cavaleiros envolve cosmo e cosmo envolve emoções, né? Não dá pra descartar a emoção durante a batalha, não dá pra descartar motivações, por exemplo. Motivações fazem com que o cosmo aumente, queime, se eleve, etc. O Ikki,
não venceu o Shaka, né? Mas conseguiu o objetivo dele, que era tirar o Shaka do caminho, justamente por isso. Porque ele perdeu os seis sentidos e elevou o cosmo dele ao máximo. Com isso, ele conseguiu, não digo superar o Shaka exatamente, né? Mas no mínimo igualar para tirar ele do caminho. Entende? Então eu não consigo descartar. Por isso que eu não cravo esse tipo de coisa. Mas numa luta fria, eu diria que Asmita, Shijima, Fudou, Shun e o último é difícil dizer porque o outro nem apareceu, o range, né? Só apareceu o Sojiro. Não sei se eles vão ter as mesmas técnicas, apesar do Fudou também ter técnicas diferentes, né? Mas eu acho que a íntegra não é tão forte assim, na minha opinião, também não. Pergunta aqui agora do Vegas Dinâmico. Qual a sua opinião sobre os one-shots do Mestre Ardente, né, que é o Kurumada? Cara, eu gosto muito dos one-shots dele. O último que eu li foi o Sino Toca na Noite de Natal. Um one-shot muito bonito dele. Eu gosto da maioria. Eu li quase tudo também, tem alguns que eu não li. Mas é o trabalho dele, né? Ele consegue sintetizar muito bem tudo que ele faz em mangás maiores em one shot. Os primeiros, na minha opinião, não são tão bons. Mas ele vai evoluindo bastante, né? Até porque era o início de carreira dele. Mas eu gosto, me divisto bastante. Eu gosto de quase tudo que o Kurumada já fez, né? Pergunta agora do Clayton de Oliveira. Você acha que a Toei deveria olhar mais para Saint Seiya igual ela olha para One Piece, Dragon Ball, Digimon? Talvez. Talvez com isso a obra fosse até mais conhecida nos Estados Unidos, como ela sempre sonhou e está tentando enfiar agora garganta abaixo. Meu amigo, eu até acho que a Toei deveria tratar Saint Seiya igual ela olha para One Piece, Dragon Ball e etc. Mas é aquilo. É difícil que essa obra receba o mesmo tratamento que as outras duas, porque as outras são gigantescos fenômenos. Não que o Cavaleiro do Zodíaco não seja grande, né? Uma coisa que me incomoda um pouco é as pessoas tratarem sucesso como Dragon Ball e One Piece. Isso é sucesso para elas. E se a sua régua é essa, eu lamento informar que você está muito errado, né? É muito maior do que isso você fazer sucesso com uma obra. E Cavaleiro do Zodíaco é um sucesso. É um sucesso na Ásia, fez bastante sucesso em diversos países da Europa e é um sucesso muito grande na América Latina até hoje. Então, eu acho que Cavaleiros poderia receber o mesmo tratamento, ou algo pelo menos parecido, e isso com certeza faria com que a obra tivesse mais. Como é que eu explico isso? Mais presença no mercado do que tem atualmente. Só que é difícil imaginar isso porque a Toei enxerga que o produto para o fã, como Dragon Ball e One Piece recebem produtos para fãs, não para público novo, para fãs. É um desperdício de grana, porque é uma fanbase envelhecida. E essas duas conseguindo se renovar melhor. Até porque tiveram outros produtos para se renovarem. Então é difícil imaginar a Toei fazendo uma coisa dessa porque ela não liga muito. Não parece ser uma empresa que acredita no produto de nenhuma forma. Que é uma coisa que me incomoda muito. Então acho que a gente vai ficar a ver navios por algum tempo, meu amigo. Infelizmente. Não gostaria de ter que falar esse tipo de coisa, mas é naquilo que eu acredito. Mais uma pergunta do Vegas. Você acha que no futuro podemos ter uma obra semelhante a Re-Rise of Poseidon, mas com Hades e seus espectros? Não. Acho que não há espaço para que a gente tenha Hades, pelo menos do século XX, envolvido. E eu não veria Hades protegendo a Terra ou qualquer coisa do tipo, porque ele não falou nada disso, né? Poseidon ainda tem a desculpa de que ele não odiava o ser humano enquanto o ser humano. Ele odiava o que o ser humano era. Hades não tem isso. Hades queria destruir a humanidade, né? Então eu não veria um tipo de obra que fizesse Hades e os espectros dele terem algum um lastro pra gente ter empatia por eles, simpatizar com eles, etc. Seria uma obra que eles fariam maldades. E eu não vejo valor nisso. Pergunta aqui da Gabi com U. Vamos falar de coisa séria. E a tal eterna fake news chamada Saga de Zeus? Verdade ou ilusão da cabeça dos fãs? Olha, a Saga Zeus em si, não sei dizer, né? Talvez Zeus não venha como inimigo, porque o Kurumada já falou que enxerga ele mais como um aliado. Falou isso em entrevista lá nos anos 90. Ele pode ter mudado de ideia? Acho que pode, fazem 30 anos disso. Mas, difícil dizer, né? Eu não sei se Zeus vai aparecer definitivamente como um inimigo. Talvez de fato como um aliado. Mas teremos uma saga do céu com toda certeza. Que vai mostrar Olimpo, alguns deuses. Então essa fake news e muito em breve vai deixar de ser essa mentira toda para a comunidade. Mais uma pergunta aqui do Vegas agora. Qual a melhor obra do Kurumada?
Cara, difícil. A obra que eu mais gosto é Saint Seiya. Por temática, por mundo, tudo isso me encanta muito em Cavaleiros do Zodíaco, porque eu acho a escrita de Cavaleiros do Zodíaco muito boa. Se eu for olhar apenas por aspectos narrativos, talvez eu não fique com Saint Seiya. Eu iria provavelmente para BTX, ou BTX, e para Otokozaka. E aí, entre essas duas, por uma questão também de temática, por como o Kurumada aborda várias das coisas, eu fico com o Otokozaka como a melhor obra dele, excluindo o Sensei da conta, né? E mais uma pergunta do Vegas. Se pudesse fazer um remake do anime, você manteria os traços do Shingo Araki e a trilha do Seiji ou mudaria tudo? Eu sou um pouco radical nesse aspecto, principalmente do que a gente olha para a comunidade, e eu acho que tem que romper completamente, tá? Um novo anime, um remake, qualquer coisa do tipo tem que romper completamente com o Shingo Araki. Não é necessário mais que se tenha, na minha visão. Por mais que isso possa atrair o público antigo, vimos que obras com outros traços também ainda atraem, né? Soul of Gold, por exemplo, tem um traço mais moderno, entre algumas aspas, e fez bastante sucesso porque mostrou Cavaleiros de Ouro. Eu acho que o traço tem uma importância muito grande para quem é fã hardcore, mas pro casual assim, tem menos importância, pelo menos no que eu percebo. As pessoas querem ver fanservice, as pessoas querem ver aquilo que elas viram na infância. E se tiver um traço minimamente bonito, não que só que se encaixe nisso, mas um traço que pelo menos atrai, que seja assistível, etc., eu acho que elas vão ver. Inclusive o fã antigo. Ninguém vai deixar de ver porque não tem o traço do Shingo Araki. Não existe isso. Aí você é fã do traço do Shingo Araki e não é fã de Cavaleiros do Zodíaco. Se a pessoa só é fã do traço do Shingo Araki, então ela não tem que estar, né, aqui. Mas enfim. Sobre trilha sonora, é difícil que eles mantenham a trilha sonora do Mestre Sage, né? Lembrando que o traço é do Shingo Araki e da Michi Himeno, né? Não é só do Mestre Shingo. Mas voltando à trilha, é difícil eles manterem a trilha do Seiji Koyama porque ela tem muito direito autoral, ela é cara pra caramba. Por isso que não se utiliza muito dela nas outras adaptações de Cavaleiros. O Ômega, por exemplo, tem uma trilha original, o Soul of Gold tem uma trilha original, Saint Show teve trilha original e etc. Então eu não veria problema a gente ter uma nova trilha sonora. A questão é, seria tão boa quanto? Difícil dizer. Mas acho que tem que romper. Acho que um remake, principalmente, tem que romper bastante com o que a gente viu do anime clássico, né? Pelo menos é assim que eu enxergo as coisas. E mais uma pergunta do Vegas. Como você faria uma sequência do filme live action? Cara, pra começar eu não faria, né? Mas nessa realidade em que live action ganha uma sequência, eu faria a Guerra Galáctica. Né? A Saori falando no final do filme que tem que juntar os cavaleiros e etc. E eu acho que a melhor forma pra isso ainda é a Guerra Galáctica. Não sei, eles vão fazer o quê? Vão viajar ao redor do mundo e vão lutar contra os cavaleiros. Fala, não, vem pra um lado aqui. E aí bota o C pra cair na porrada com eles. Sei lá, ficaria meio estranho. Então eu faria Guerra Galáctica. Acho que não teria problema nenhum. E aí, a partir disso, eles montariam essa equipe pra ir atrás do Ikki, sabe? Pelo menos é assim que eu iniciaria uma continuação do live action. E mais uma perguntinha aqui do Vegas. Acha que deveriam adaptar o Gaiden do Yoga? Cara, é difícil adaptar o Gaiden porque cronologicamente ele às vezes é um pouco confuso, né? Ele tá com a armadura pré-santuário, usa a execução Aurora. Isso cria um monte de discussão que é um pouco desnecessária, na minha opinião, sobre se o Yoga já sabia sobre a técnica, etc. Parará. Difícil, acho que com algumas mudanças poderia ser adaptado sim, por que não? Até porque os Guerreiros Azuis são muito interessantes, né? O que casa com a próxima pergunta do Vegas, que ele pergunta assim: acha que os Guerreiros Azuis podem aparecer na sequência de ND? Cara, honestamente, não acho que eles possam aparecer. Eu gostaria que eles aparecessem? Sim, gostaria bastante. Eu acho que muita gente reclama, por exemplo, que acha forçado que os 5 lutem contra os Guerreiros do Olimpo e ganhem. Eu consigo entender, apesar de que eles sempre lutaram nessa desvantagem numérica gigantesca. Então, pra mim seria só mais um arco. Mas as pessoas acham forçado e tudo bem. Uma forma de se resolver isso, na minha visão, é com os Guerreiros Azuis. É trazendo o Alexei de volta, é trazendo mais Guerreiros Azuis, expandindo aquele conceito e tendo mais gente pra lutar. E aí, esses guerreiros teriam que ser levados à categoria de Cavaleiros de Ouro
para se ter um nível mínimo para eles poderem lutar contra os soldados do Olimpo, certo? A outra forma que eu vejo é dar um power-up nos personagens que a gente já conhece. Então, Gek, Jabu, Ban, It, Nath, China, Marin, esses personagens teriam que receber power-up para poder lutar também nessa guerra e não ficarem como personagens de fundo como eles foram em várias outras sagas. Mesmo que a China tenha uma participação maior em Poseidon, ela, ela serviu mais para lutar contra a Tétis, que não era lá uma grande inimiga, e para ficar lá com o Sem Poseidon, servir de escudo para ele, para mostrar o poder do Poseidon também. Ela serviu muito mais para isso dentro do roteiro. Então eu veria como positivo ambas as coisas, mas eu infelizmente não acho que a gente vai ver Guerreiros Azuis na próxima saga de ND. Pergunta agora do Henrico. Uma pergunta. Na linha do tempo Canon CDZ, escrita e feita pelo Kurumada, existe menção ou até mesmo confirmação que existem outros panteões de deuses espalhados pelo mundo? Como, por exemplo, os deuses nórdicos, que são abordados em obras não canônicas ou outra mitologia? Henrico, no mangá mesmo, no mangá clássico, que eu me lembre, não. A gente tem no Hipermito a confirmação de que existem outras mitologias, outros deuses, outras culturas, porque esses humanos, que são os deuses, despertaram uma coisa chamada grande vontade. E por conta dessa grande vontade, eles foram para um nível divino. Explicando a grossíssimo modo, tá? Então, pelo Hipermito sim, pelo mangá não. E tem quem debata, na verdade, se o Hipermito pode ou não ser considerado canônico, que é uma discussão que eu não vou entrar aqui, mas é uma informação que eu acho válida de trazer para essa pergunta. Pergunta agora da Senna. Qual Cavaleiro de Ouro você acha que foi menos aproveitado no mangá clássico e merecia mais destaque? Tem dois, na minha opinião. O primeiro é o Aldebaran. Eu acho que ele foi bem mal explorado. Mesmo ele tendo um momento maneiro na saga Poseidon contra o Sorento. Eu acho que principalmente a morte dele é muito decepcionante, né? Eu acho que ele poderia ter mostrado um pouco mais do que mostrou. Então, o Aldebaran com certeza seria uma das minhas escolhas. O outro é o Afrodite. Mesmo o Afrodite conseguindo mostrar muito bem os ideais dele, essa devoção pelo Saga. Não sei se posso chamar de devoção, na verdade. Mas essa confiança que ele tinha no Saga, pelo menos, a lealdade. Tudo isso faz dele um personagem interessante. Principalmente quando você vai unindo as pequenas peças do enredo. Entretanto, eu acho que seria muito interessante da gente ver mais coisas dele. Eu acho que é um personagem que poderia entregar muito mais do que entregou. Então, eu ficaria com os dois, mas tendo a falar mais o Aldebaran. Mais uma pergunta aqui da Gabi com 1. Aliás, outra curiosidade que eu queria saber. Se tu pudesse fazer um spin-off sobre qualquer coisa relacionada ao universo Saint Seiya, como seria? Pode viajar na maionese à vontade, o negócio é ser criativo. Difícil. Eu acho que o que eu mais gostaria de ver, o que eu gostaria de fazer com Cavaleiro do Zodíaco, é uma saga de Ares. Eu acho que Ares precisa muito ter uma aparição dentro do universo de Cavaleiro do Zodíaco, seja canônico ou não. Então eu faria uma Guerra Santa contra o Ares. Faria uma Guerra Santa no passado. Passado mesmo. Sei lá, século XIII, século VII, não importa. Faria uma coisa no passado. Toda a estrutura bonitinha ali do santuário, etc. E faria os cavaleiros lutarem apenas contra os berserkers. Nada de Poseidon, nada de Hades. Apenas contra os berserkers. E seria mais ou menos isso. Não sei se eu tenho muita coisa para poder viajar. Mas seria uma guerra muito sangrenta, como é descrito no próprio Hipermito, que foi uma guerra sangrenta. Tanto que o Cavaleiro de Libra foi essencial para que a gente tivesse a vitória dos Cavaleiros de Atena, porque ele permitiu o uso das armas de Libra. Então eu faria algo envolvendo isso, eu adaptaria essa parte do Hipermito, né? Com toda certeza. E eu acho que seria muito interessante da gente ver. Principalmente porque eu acho que Ares seria um deus que traria muita coisa interessante para a franquia. A gente vê os ideais dele, vê o contraste dele com Atena, por mais que o Ares mitológico não seja dessa forma, o Ares midiático, o Ares que a gente vê nas obras por aí, ele é assim. E eu acho que se a gente transformar o Ares num vilãozão de fato, sai uma coisa muito maneira dali. Então eu gostaria de ver isso, eu gostaria de ver Ares com uma participação grande em um spin-off de Cavaleiro do Zodíaco. Pergunta aqui do Nelo. Entre os espectros mostrados nos spin-offs, qual você acharia que seria mais legal, ou quais, né?
fazer a versão dele em ND no lugar de reaproveitar o que ele já tinha usado antes. Não tem muito espectro novo assim, né? Acho que The Lost Canvas é o que mais traz espectro novo. Tem o Cagarro, tem o Biaco. Eu acho que dos que eu tô me lembrando agora, eu acharia interessante a gente ver o Cagarro nas mãos do Kurumada. Eu acho que seria um arco mais sóbrio do personagem, talvez. Mesmo que eu não tenha muita certeza se ele faria algo muito elaborado pro Spectro, porque não é bem o que ele faz, né? Com personagens mais secundários, assim. Mas acho que o Cagarro, gostaria de ver o Cagarro nas mãos do Kurumada. Fiolina pergunta: acha que ainda veremos mais algum capítulo extra como o Zero e o Origins a serem adicionados na Final Edition? Se sim, qual parte da história ou personagem você gostaria que fosse abordado? Particularmente, não acho que a gente vai ver mais capítulos extras. Eu acho que a Kurumada fez todos esses capítulos extras, né? Contando sobre o Saga, o Canon, a fuga da Iores, tudo isso para desenvolver a Care, para trazer a Care para o nosso universo agora, porque ela ainda vai ter alguma participação, né? A Care com certeza vai ter uma participação no próximo arco, então eu acho que o Kurumada fez esses extras para isso. Se ele finalizar a história da Care por meio de capítulos extras e incluir isso na timeline do clássico, eu vou achar ruim. Acho que vou achar que a personagem ela veio e não mostrou o que poderia mostrar. Então, eu não tenho nem muita ideia do que eu adicionaria, sendo honesto. Talvez eu contaria a origem de cada Cavaleiro de Ouro. Acho que seria interessante contar a origem de cada Cavaleiro de Ouro. A gente tem o Saga e o Canon caindo do céu e não sabe muito o restante, né? Então acho que seria interessante ver de onde cada Cavaleiro de Ouro saiu. Se eles eram órfãos, se mais caiu do céu, ou o que quer que seja. Como foi esse processo, né? Então gostaria de ver isso. Acho que seria interessante. Lois pergunta: como que no futuro haverá armaduras de ouro se elas foram destruídas lá na saga de Hades pelo Thanatos nos Campos Elíseos? Acho que essa é a pergunta que a comunidade mais vem fazendo ao longo dos últimos anos, né? Tem algumas possibilidades. Acho que a primeira delas, talvez a mais provável, é que o Kiki conserte as armaduras. O Kiki era o aprendiz do Mu, né? E eu não acho que seria tão estranho assim ele poder consertar as armaduras. A segunda opção é de Athena talvez jogar o sangue dela nessas armaduras de ouro e restaurar, se funcionar dessa forma. Eu tenho pra mim que o Xion fez só funcionou porque era o Xion. Não porque necessariamente, se você jogar o sangue ali, pum, acabou, as armaduras vão ser restauradas. Isso aconteceu com o Ikki, mas eu acho que mais por conta das propriedades da armadura de Fênix, que necessariamente ser algo que independe de você ter habilidade. Entretanto, acho que a possibilidade maior é de fato que o sangue de Athena tem essa propriedade, né? E isso se conecta com a pergunta que eu respondi lá atrás, sobre os Cavaleiros de Bronze usarem agora as armaduras de ouro, sendo Cavaleiros de Ouro, com essas armaduras de ouro divinas, né? Renascidas com esse sangue divino. Então, acho que ter essas duas opções para poder fazer direitinho, né? Jade pergunta: qual você acha que vai ser o futuro de Serpentário em relação aos personagens ligados à constelação? Nenhum. O Odisseus barra Asclep vai ser derrotado, a constelação provavelmente vai ser banida e a gente não vai ter mais nenhuma menção a ele. Na minha visão, assim, eu não vejo mais espaço pra gente ter Serpentário, nem para ser incluído entre os 12 Cavaleiros de Ouro, pra agora virar 13. Acho difícil. Acho que a gente só vai ter. A gente teve atualmente, que é a constelação virou uma constelação de prata e etc. E só. Acho que não vamos ter nada muito diferente, não. LCAdes pergunta: se fosse para escolher um sucessor pro Kurumada, quem seria e por quê? Cara, difícil, hein? A gente tem o assistente dele, que é o Izo Okada, que é o braço direito dele, mas eu não sei a idade dele, né, para poder substituir o Kurumada, etc. O Suda por proximidade de traço, apesar de que eu acho que o Suda não tá pronto para esse tipo de coisa, tá bem longe de estar pronto para esse tipo de coisa, na verdade. E eu acho que o Kurumada não precisa de um sucessor porque a obra vai acabar na próxima saga. Não existem novas histórias para serem contadas com Sei e seus amigos além da próxima, que tem que vir das mãos do Kurumada, porque um trabalho desse tamanho, um trabalho desse nível, não pode vir das mãos de um cara que, todo respeito ao Suda, tá fazendo um trabalho bem maneirinho até em Rise of Poseidon, mas ainda é inexperiente.
né? Eu acho que seria muito ruim a gente ter o Kurumada somente no roteiro e ignorar vários outros aspectos. Como eu sempre falo, fazer mangá não é só desenhar, tem várias coisas, tem composição, quadrinização, etc. E aí vão falar, tem storyboard. E eu entendo que tem um storyboard para se fazer isso, o Kurumada faria correções, etc. Mas não é a mesma coisa. Como o Toyotaro substituindo o Akira, quando o Akira vivo ainda era, não era a mesma coisa. Existiam muitas críticas em como o Toyotaro desenvolvia várias das coisas. Né? Justamente por existir essa diferença de ter algo das mãos do próprio e supervisionado pelo próprio. Existe essa diferença. Tem a filha dele, que até onde me consta, ela trabalha na Kurumada Pro, ela é artista também, mas eu não sei como é que é o traço dela. Mas acho que para comandar os mangás, para comandar tudo isso, honestamente eu deixaria nas mãos da Shiori. Eu acho que ela, pelo menos de todas as entrevistas que eu já vi, é uma das que mais teve contato com Kurumada. Ela ajudou na última leva de ND que saiu, sem ser que vai sair agora a última, provavelmente ajudou nessa última também. Então eu deixaria nas mãos da Shiori, como sucessora assim, do Kurumada, para comandar as coisas. Obras canônicas, depois que o Kurumada finalizar a obra, ou qualquer outra coisa, não teremos. Mas a gente pode ter expansões do universo com toda certeza. Tá? E então deixaria nessa mão, ou faria uma coisa que eu acho interessante, que é deixar na mão de todos eles. Suda, Okada, Shiori, Shimaki, todos os autores de spin-off juntos, formarem uma espécie de conselho criativo e supervisionarem as próximas obras, fazerem outras obras de Cavaleiro do Zodíaco, etc. Por que não? Vejo todos eles como discípulos do Kurumada em certa medida. Então acharia interessante fazer esse tipo de coisa. Pergunta do André BFR. Você acha que a presença de Lemur dentro do Saga deixou o Cavaleiro ainda mais poderoso, já que a obra de certa forma estabelece a todos que foram possuídos, como Shun e Julian Solo, aumentaram muito seus poderes, pois também tiveram somados à sua força natural o poder da entidade? Cara, o Julian não tinha poder nenhum, né? O Julian não tinha poder nenhum e foi adicionado o poder de Poseidon, porque ele era o receptáculo do Poseidon, de uma forma que o Shun era o receptáculo do Hades, mas aqueles eram os poderes divinos. Nunca foi dito que a força do Shun mais Hades foi posta ali e por isso ele era tão poderoso daquela forma. Lemur não é uma entidade desse tamanho. Ele é uma entidade de uma deusa menor. Então não acho que ele adicionou poder ao Saga. Eu acho que ele usava todo o poder do Saga, todo o potencial de poder do Saga, sem nenhuma restrição. Subestimando aqui e ali, etc. Mas ele usava todo o potencial de poder que o Saga tinha. E o Saga é muito poderoso. Ele é um dos cavaleiros mais poderosos da geração dele. Então não é surpresa nenhuma falar esse tipo de coisa. Vitim dela pergunta: como está o futuro de CDZ? Alguma adaptação dos mangás a caminho? Olha, mangá tipo nova adaptação de Saint Achou, ou adaptação de episódio G, ou de Darkwing, não. Até o momento a gente não tem nenhuma notícia. Mas a gente vai ter. Tivemos, né, uma confirmação ainda mais direta de uma próxima saga em mangá de Cavaleiros do Zodíaco, que é a continuação de Next Mansion. E é muito provável que ao final da temporada, esse é o meu chute, é a minha esperança, sendo honesto, confirme-se que Next Mansion vai ganhar um anime. Também existe a chance de Revice of Poseidon ganhar um anime futuramente. Mas até o momento, nada confirmado. Luiz Noff pergunta: assisti o filme do Abel nesse feriado. A última vez que vi foi na TV Manchete. Ali foi a primeira vez que Shiryu e Yoga vestiram as armaduras de ouro e um deus ressuscitou os Cavaleiros de Ouro. Acha que o Kurumada pensou em algo para a saga de Zeus que foi abordado ali? Honestamente, não. Acho difícil que o Kurumada vá aproveitar alguma coisa do filme do Abel. Então, diria que não. E aí, mais uma pergunta do Luiz. Acha que Next Dimension perdeu muito tempo com essa ideia de retorno ao passado e Cavaleiros da Guerra Santa anterior? Dava para ter seguido direto para a saga de Zeus, com Atena recitando os 12 dourados e curando Ceia. Estaríamos aqui discutindo sobre a animação da saga. Cara, não acho. Acho que o Kurumada fez muito bem. Ele contextualizou coisas da guerra passada, que era uma coisa que todo mundo passou a ter muita curiosidade também. Eu acho que ele seguiu por um caminho muito diferente por ND e um bom caminho. ND é uma saga de transição. E é uma saga especialmente para salvar o Seiya. Né? Se a Saori pudesse curar o Seiya tão facilmente,
eu acho que muitas das coisas que a gente viu perderiam o significado e o peso, sabe? Por exemplo, eu nunca gostei muito do prólogo do céu ser curado tão fácil do que tinha no coração dele com a espada de Hades. Ela enfiar o báculo ali meramente e curar, não acho que era uma boa solução. Então acho que ND faz melhor isso, sabe? Ter tudo isso para poder salvar o Seiya, para mim torna mais significativo as coisas. Então não acho que ele perdeu tempo. Também não sei se dava para seguir diretamente, porque mesmo o prólogo do céu não seguiu diretamente para Zeus, né? A gente teve Artemis, no final teve Apolo. Então acho que precisava de alguma coisa anterior a isso para a gente ter uma introdução à saga do céu, tá? Então acho que ND foi uma decisão muito acertada por parte do Kurumada, na minha leitura pelo menos. Pergunta do Luiz. Orfeu de Lira é um cavaleiro do século XX ou de algum outro século? Cara, eu acho que até existe espaço pro debate, tá? Tem gente que fala, por exemplo, que ele era um cavaleiro da era mitológica. Aí já é muita doideira, na minha opinião. Mas pelas falas do Shun, do Seiya, de que ele era um cavaleiro que desapareceu do santuário há muitos anos atrás, etc. Alguns anos, na verdade. Eu acho que ele é um cavaleiro do século XX, de fato. Ele desapareceu em algum momento anterior a toda essa confusão, nesses 13 anos em que Atena ficou fora do santuário. Lembrando que ele tem 16. Então ele podia estar fora há 13 anos, há 3 anos, desculpa, ou há 2 anos, né? Não é um tempo muito grande, e aí ele foi pro inferno para ficar com a Eurídice. Eu acho que ele é um cavaleiro de prata do século XX. Apesar de achar que existe espaço para o debate, o mais provável, e acho que o mais óbvio, é ele ser um cavaleiro do século XX mesmo. Vamos lá, mas duas perguntas do Luiz. Acha que teria sido melhor os 5 de bronze terem derrotado Hypnos e Thanatos trajando as armaduras de ouro e as 5 Camus aparecendo somente na saga de Zeus? Seria melhor termos um Ikki de gêmeos e Shun de peixes? Não para as duas. Eu acho que as Camus foram bem utilizadas na hora que tinham que ser utilizadas. E eu acho que Ikki de gêmeos seria bem ruim. O Ikki não combina com gêmeos. E Shun de peixes também seria bem ruim. O Shun também não combina com peixes. E essas comparações são só feitas porque eles lutaram contra esses dois da constelação. Se for assim, seria legal de ter Seiya de touro, Shiryu de câncer, Yoga de escorpião? Não. Então não sei por que o mesmo vale para esses dois personagens, né? No caso o Ikki e Shun. E a outra pergunta dele. Acho que seria mais interessante o Seiya ter sido discípulo da Ioria, criando todo um conflito do Aiorus treinou a Ioria, mas por conta da traição a Ioria o renegou, e aí surge o Seiya dando essa justiça do Aiorus. Não mudaria muito do que já foi abordado, mas seria legal. Não, o Seiya combina muito bem como discípulo da Marin. O Ioria não seria legal para ser mestre, na minha opinião, mas acho que seria legal de ter mais da relação do Seiya com o Ioria. Mas tirando isso, não veria por que eles teriam uma relação de mestre e discípulo. Eu acho que as pessoas novamente falam muito isso porque lutaram e porque os golpes se parecem de uma certa medida. E vamos aqui então para a última pergunta do Nunão. E ele pergunta: qual seria o seu santuário perfeito? Goldes, Papa, ou Grande Mestre, como a gente conhece, e Atena. Cara, eu iria de Mu em Ares, Rasgarras de TLC em Touro, Saga em Gêmeos, Máscara da Morte em Câncer, Ilias de Leão, Shijima em Virgem, Doku em Libra, Miro em Escorpião, Aiorus em Sagitário, Shura do episódio de Assassin, especialmente em Capricórnio, Camus em Aquário, Afrodite em Peixes, Xion de TLC, Gaiden como Grande Mestre, e a Sendai Athena, que a gente vê lá no flashback do Hakurei e do Seiji, depois no Gaiden do Xion, que mostra o Avenir, e posteriormente no Gaiden do Hakurei e do Seiji a gente também vê ela. Eu colocaria ela como Athena. Um dia eu posso explicar o motivo de cada uma das escolhas. Tem motivo, não é por força que eu estou fazendo esse ranking, muito pelo contrário. Mas um dia eu posso explicar o porquê, se vocês quiserem, faço um vídeo dedicado a isso, ao meu santuário perfeito e o porquê de cada uma das escolhas. Se vocês quiserem, coloquem aqui embaixo nos comentários. E aí eu posso fazer um vídeo sobre isso, talvez seja o próximo vídeo, inclusive. Meu povo, acho que eu consegui responder todas as perguntas, foram muitas perguntas. Tanto é que vocês estão vendo aí que vai dar uns 40 minutos de vídeo. Passando para agradecer aqui agora no final. Muito obrigado a todos vocês pelos comentários, por estarem assistindo os vídeos, pelos likes, por interagirem bastante. Isso está me deixando muito, muito, muito feliz.
poder estar fazendo isso aqui pra vocês. Testando agora esse formato. Me digam nos comentários se vocês gostaram, se vocês preferem que tenha essa gameplayzinha de fundo. Eu acho que eu vou tentar colocar uma trilha sonora também para não ficar um vídeo tão seco para vocês. Lembrando que eu ainda estou aprendendo a editar direitinho, tá? E só queria agradecer mesmo. Muito obrigado a todos pelas perguntas, pelo apoio. Estamos muito bem com o canal, estamos com mais de 230 inscritos. Rumo a 240, se Deus quiser, a 300 muito em breve. E eu estou muito, muito feliz com esse momento aqui no YouTube. O Daemecast voltou, como vocês já viram, os 2 últimos episódios saíram no sábado e no domingo. A gente conversou sobre Santiago e Lenda do Santuário. Temos mais um agora no domingo, no dia 12, para a gente poder falar sobre um pouco da comunidade de Cavaleiros do Zodíaco também. Muito em breve irei anunciar o convidado lá no Twitter, por isso que é muito importante você me seguir. As redes sociais vão estar aqui na descrição, tanto o meu Twitter quanto a página no Instagram que a gente está agora, que é um projetinho chamado Biblioteca de Blogride. Estamos tentando chegar, nesse momento estamos com 90 seguidores lá, tentando chegar a 100, seria muito importante, muito especial para mim que vocês seguissem lá também. Certo, gente? Então, no mais é isso. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!